Senador José Medeiros, que preside essa sessão, tivemos hoje uma audiência pública muito interessante, com a participação de policiais civil e também dos professores, para discutirmos a reforma da Previdência e também os impactos da reforma trabalhista. O senador Medeiros fez presente, foi unanimidade a posição dos líderes que estavam lá e que, nesse momento, estão num ato público aqui em frente ao Congresso. E a chamada, um dos documentos que eu recebi é: o crime não envelhece. O crime não envelhece, mas a polícia sim. E eles dizem, senhores senadores, foi unanimidade, e vejam que estava lá pessoas ligadas à CUT, ligadas a outras centrais, policiais civis, também representante de policiais militares, mas nós sabemos que o que está pegando aqui é a Polícia Civil, que estão, repito, com um grande ato aqui na frente. Estão aqui, com certeza, mais de 1.000 líderes do Brasil todo. E diz esse documento: a aposentadoria por atividade de risco do policial não é privilégio. Ela existe porque ser policial é estar permanentemente sua própria vida sob o risco para servir a comunidade. Além disso, você se sentiria seguro com policiais idosos trabalhando na rua, na rodovia, fazendo a sua proteção? Não é justo e não faz bem para a segurança pública do Brasil que a proposta de reforma da Previdência do governo acabe com a aposentadoria dos policiais. Senador Medeiros, no final, foi unânime que todos vão trabalhar da sua forma pela greve geral do dia 28. Tanto que gravamos um vídeo, todos que estavam lá presentes, com a chamada Nem um Direito a Menos, greve geral dia 28. E eu me comprometi com eles, e faço porque eu sou de fazer acordos e cumprir, que eu leria aqui na tribuna como é que é a situação da aposentadoria de policiais pelo mundo, conforme o documento que eles me entregaram. Estados Unidos, tempo de serviço de 20 a 35 anos, não tem idade mínima. Inglaterra, tempo de serviço 25 anos, idade mínima 50 anos. Chile, tempo de serviço 20 anos, idade mínima 55 anos. França, tempo de serviço 27 anos, idade mínima 52 anos. A Argentina, tempo de serviço de 20 a 30 anos, não tem idade mínima. No Brasil, destoando do mundo todo, tempo de serviço 49 anos. É mais do que o dobro do que a maioria dos países listados por mim aqui. Idade mínima, 65 anos. Pois eles dizem, expectativa de vida média do policial, 64 anos. Idade mínima para se aposentar, 65. Então, se essa reforma não passar, eles mesmos dizem, submeter o policial civil a se aposentar com essa idade é condená-lo à morte. Essa é a visão tanto da Polícia Civil como também dos professores. Eu volto mais uma vez a insistir, a quem interessa essa reforma? Será que é só mesmo ao sistema financeiro? Porque não pode interessar ao outro. Eu não vi um parlamentar lá defender essa reforma como está aqui. Como não vi em todo o Congresso Nacional. Claro que eu estou mais aqui no Senado. Mas eu que tenho viajado o Brasil, no interior do Rio Grande, eu não encontro um que defenda a reforma. Um. Pode questionar, mas defender a reforma não encontrei um senador ainda. Um não encontrei. Até porque o senador não é louco, não é bobo e não é idiota. Como é que vai defender uma loucura dessa
de querer as pessoas se aposentem depois da morte. Esse é o caso das especiais, mas o trabalhador do regime geral não é diferente. É como eu tenho dito, pelo próprio Ministério da Previdência. Repito, pelo próprio Ministério da Previdência. A média de emprego em 12 meses é 9,1. Para você chegar no número, é só você somar a data que assinou a carteira com 64,6. Se começou com 16, vai se aposentar com 80. Se começou com 20, vai se aposentar com 84. Senhor presidente, eu estou convencido que no dia 28 nós teremos uma grande paralisação em todo o país. E vou me dar o direito, senhor presidente, eu escrevi um artigo, A Classe Média na Antessala do Inferno de Dante, que foi publicado em alguns jornais. Diz o artigo: as conquistas da Previdência asseguram uma renda mínima para cerca de 32 milhões de brasileiros. Indiretamente, são 90 milhões de pessoas beneficiadas. Esse sistema, além de proteger a grande maioria dos idosos no nosso país, fortalece os agricultores familiares, combate o êxodo rural, promove a economia regional, reduz as desigualdades de renda, bem como a pobreza, garante um benefício para as pessoas com deficiência, que tudo isso vai desaparecer. Inacreditavelmente, o governo atual assina uma reforma da Previdência que tem como único objetivo acabar com esse instrumento de desenvolvimento humano e econômico. Como eu tenho dito, é a desumanização da política. É a crueldade em primeiro lugar. A argumentação para isso é de que o sistema é falido e opera déficits. E o pior ainda é que esse governo utiliza milhões dos cofres públicos para fazer propaganda enganosa. Eu vi uma hoje mesmo na TV, senador Telmário, que dizia o seguinte: não é 49 anos, é 25 anos. Então vamos tirar os 49. Então, para aquela propaganda que está em todas as TVs, que diz que é 25 anos a idade mínima, então vamos tirar o 49. Eu fiquei sabendo pelas TV todas que eu via propaganda. É uma moça falando que diz o seguinte: a idade não é 25, a idade é 25 só para se aposentar. Então, caiu o 49 também? É um fato novo. Claro que estão mentindo, né? Não caiu coisa nenhuma. É 49, sim, e 25 é para ter direito a um benefício mínimo. Agora, para se aposentar, com o princípio da integralidade, que não é integral, é 20% a menos, porque manda computar todo o período que ele teve a carteira assinada nos últimos 50 anos ou 60 anos, vai dar em torno de 80%. Enfim, no desmonte do sistema previdenciário, aí que são um verdadeiro tiro de misericórdia no brasileiro. Com a idade mínima de 65, para homens e mulheres, acabou a diferença entre homens e mulheres. Calculem, 49 anos, o brasileiro vai se aposentar em média com 80 anos de vida, e todo mundo sabe que a média de vida do brasileiro não é 80. Chega no máximo a 75 nos estados mais do centro e do sul. O norte, o nordeste, aí fica na faixa de 65. A estimativa recente do IPEA aponta como base nas aposentadorias concedidas em 2014 pelo regime legal da Previdência Urbana que haverá um decréscimo de aposentadorias com a vigência das alterações dessa reforma. Serão pelo menos 26% dos homens ocupados e 44% das mulheres ocupadas que não chegarão nem perto de se aposentar. Segundo a nota informativa da consultoria aqui do Senado, a classe média, que é menos dependente da aposentadoria por idade, estando associada à aposentadoria por tempo de contribuição, também vai levar ferro. Olha aí, classe média. Vocês todos vão ser ferrados. Significa o quê? Que as alterações na idade mínima não terão efeito sobre a classe média. Forçosamente terão efeitos perversos por causa dos 49 anos de contribuição. De modo geral,
os trabalhadores da classe média tendem a entrar mais tarde no mercado de trabalho, buscando assegurar uma via melhor de formação profissional e acadêmica. Significa que, digamos, começou a entrar no mercado porque resolveu estudar, se preparar, ser técnico com 30, mais 49, isso se ele passar no concurso que tem estabilidade. Lá chegou no 79, 80. Se um outro professor da área privada que não tem estabilidade, começou com 30, aí soma mais 64,6, vai se aposentar com 94 anos. Quem deve estar olhando aqui diz, mas não pode ser verdade. Pois eu desafio a pegar os dados da Previdência. Peguem lá um número que diz quantos meses, em 12 meses, o brasileiro trabalha. Não porque ele não quer trabalhar, é porque fica desempregado. É 9,1. E faça o cálculo para ver. Começou com 30, vai se aposentar com 94. As mulheres nem se falam. Trabalhador rural, então, é um desastre. Calcule agora a contribuição individual e não mais pelo talão de nota que pega toda a família. É isso que nós estamos tratando. Ainda vamos ter a tal de reforma trabalhista, que é um outro massacre. Eu disse hoje de manhã e repito aqui, nenhum governo na história do Brasil, nenhum, nem os presidentes militares, nem Sarney, nem Itamar, nem Collor, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, apresentou algo tão cruel como isso. Não existe. Podem pesquisar onde quiserem. Ah, mas a reforma da Previdência já discutiram no passado. Sim, discutimos. Discutimos e não alteramos aqui. Mesmo aquilo que veio, que era um lambari perto do tubarão, que é essa reforma aí, na veia aqui principal de cada brasileiro. Comparem as propostas que vieram para cá, de todos os presidentes, para não dizer que eu estou sendo partidário aqui, e compare com essa aqui. Não existe algo semelhante na história desse país, com tanta maldade acumulada. Hoje eu vi os policiais dizendo, não sou eu, os policiais dizendo que o presidente Temer entrará para a história como o algoz, um disse, dos policiais civis e das professoras, o outro disse, algoz do povo brasileiro. Presidente Temer, eu estou relatando o que está gravado aqui. Está gravado que foi fruto do debate hoje pela manhã. E foram os policiais que falaram essas frases. Isso é legal? Claro que não é legal para ninguém, presidente. Eu não queria que entrasse no meu currículo expressões como essa, que eu ouvi hoje pela manhã e ouvi ontem pela manhã dos deficientes e idosos. Nem vou dizer tudo que foi falado lá, mas eu acredito que o dia 28 nós teremos uma grande manifestação. Mas termina o presidente em 20 segundos dizendo, quem tem medo da CPI da Previdência? Por que não estamos indicando os nomes? Ou lideranças partidárias? Por que não estamos indicando os nomes? Numa boa, estou falando aqui, senador Medeiros, numa boa. Por que não estamos indicando os nomes? Se não estamos indicando, é porque estão com medo. Alguma coisa deve aparecer nessa CPI. Se eu fosse vocês, eu entregava os nomes e ia para o debate, ora. Cada um prove se efetivamente roubou ou não roubou. Quem roubou foi grande empresário, foi algum parlamentar. Bom, eu tenho um lá que eu vou ter que provar, né? Senador, que diz o seguinte, que tem um parlamentar que deve 1 bi para a Previdência. Tu acha que esse parlamentar vai querer? Eu tenho nome, não vou dizer porque eu vou querer comprovar. Tu acha que ele vai querer dizer? Claro que é um grande empresário, então não é ninguém que está aqui, e não é você também, o senador, que é empresário, que deve 1 bi para a Previdência. Mas por que não deixa estar lá? Vamos ver onde é que estão os 500 bi, vamos ver onde é que estão os 100 bi que retiraram do trabalhador e não repassaram para a Previdência. De 8% a 11%, isso nos últimos 4 anos. Quem tem medo da CPI? Essa frase vai ficar na cabeça de nós todos até que a CPI seja instalada. Vamos indicar, pessoal, indica aí. E vamos fazer o debate, por que medo? Já. Eu encerrei, presidente, obrigado pela tolerância.